Aleluia, glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Amém. Você pode ficar em pé mais uma vez. Você que está aí atrás, se quiser vir mais para frente, para a gente ficar mais junto. A matéria do discipulado é integridade da palavra. Se você veio fazer o discipulado, já pode ir lá na lateral para a sala. Você vai ter uma aula maravilhosa. Você trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia comigo, seu celular, seu tablet, onde tiver a sua Bíblia nessa manhã. Diga: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Diga de novo: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, te damos graças por essa manhã. Abrimos o nosso coração e o preparamos como uma boa terra para receber a semente incorruptível da sua palavra. Queremos ser edificados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor nessa manhã. Obrigado porque a sua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ilumina para vermos, examinarmos como estamos, mas também ela nos mostra por onde ir, Pai. E eu te dou graças por essa sendo uma manhã de instrução, de ajuste, de edificação, de crescimento espiritual para cada um aqui, Senhor. Que o teu Espírito se mova sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Vamos iniciar lendo Tito, capítulo 2. A partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Paulo ele falou aqui sobre a graça de Deus que nos salvou. Nós recebemos a salvação pela fé, mediante a graça, mediante aquilo que Jesus fez. Mas uma vez salvos, essa mesma graça, ela tem a capacidade de nos educar, para que possamos viver como salvos. A vida de salvo é diferente da vida que você tinha antes. Amém? Nós precisamos ser educados nesta nova vida. Deve ser uma vida sensata, justa e piedosa, aguardando a volta de Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo, ele diz no verso 14 que ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos ou nos comprar e purificar para ele mesmo um povo exclusivamente seu. Diga exclusivo. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Exclusividade. Amém, irmãos? O que significa exclusividade? Significa pertencer somente a. Jesus, ele nos comprou para ele mesmo. Ele nos comprou com alto preço, o seu sangue, para que nós fôssemos exclusivos dele. Amém? Totalmente dele. Para que a gente pertencesse somente a ele. Para que a gente vivesse somente para ele. Para que nós fôssemos povo dele. Como havia sido profetizado por Ezequiel acerca do novo nascimento,
Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós um coração de carne, vós sereis o meu povo. Amém? E eu serei o vosso Deus. Se você, assim como eu, nasceu de novo, fez aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, verso 9, com a sua boca, você confessou, você reconheceu publicamente Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você nasceu de novo, você recebeu um novo coração, você agora é filho de Deus, povo de Deus, exclusivo de Deus. Você e eu fomos comprados. Se nós fizermos de Jesus o nosso Senhor, a nossa vida não nos pertence mais. A boa nova que eu trouxe para você nessa manhã é que você não é o seu dono. Diga, eu não sou o meu dono. Oh, aleluia! Estou deixando você pensar um pouco. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que Deus, Ele quer somente a nossa prioridade em alguns momentos. Ou pensamos que Deus, Ele quer de nós apenas alguns momentos da nossa vida, ou algumas áreas da nossa vida. Deus, Ele nos quer por completos. Jesus não morreu em nosso lugar para ter apenas algumas áreas da nossa vida, para ter apenas alguns minutos dos nossos dias. Foi para nos ter com exclusividade. Aleluia. Ele mesmo foi um exemplo aqui na terra para mim e para você, que como ser humano, nós podemos ter uma vida exclusiva para Deus. Aleluia. Atos 10, 38 diz que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, fazendo a vontade de Deus, porque Deus era com ele. Talvez você pense, pastor, mas isso se refere apenas aos 3 anos de ministério dele. Eu concordo com você, mas durante toda a vida de Jesus, Jesus viveu uma vida exclusiva para Deus. Nós podemos ver registrado nas Escrituras que já com 12 anos, quem aqui tem mais do que 12 anos? Talvez já estejamos muito atrasados. Mas com 12 anos, Jesus, ele entendia esse foco de viver para cuidar dos negócios do seu Pai, de não viver para ele mesmo. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre fazer a vontade de Deus, viver para Deus, viver integralmente para Deus, muitas pessoas confundem isso com ministério. Mas um ministério, um chamado que você tenha para cumprir, ele é apenas parte da vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus envolve todas as áreas da tua vida. Às vezes a gente cai num erro de separar a nossa vida, de dividir a nossa vida em secular e espiritual. Mas eu quero te dizer que a tua vida é uma vida só. E essa exclusividade envolve todos os dias, envolve todas as áreas da tua vida. Precisam ser para Deus. Precisamos ser totalmente de Deus. Fazer o que fazemos, seja estudar, seja trabalhar, as atividades do dia a dia, mas com um propósito. Amém? Que aquilo faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. De fazer para dar glória a Ele. De fazer para agradar a Ele. Tendo a consciência de que Ele está conosco em todo o tempo. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala sobre casamento. E ele fala para os solteiros, olha, aquele que é solteiro deve viver totalmente cuidando das coisas, ou focado com o propósito
de fazer a vontade do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, servindo ao Senhor em tudo aquilo que você faz. E aí ele fala para os casados e diz: o casado, ele está dividido. Mas essa divisão, irmãos, foi Deus que quis. Amém? Foi Deus que nos permitiu. Agora, isso não significa que o nosso casamento, a nossa vida familiar, não tem que ser para Ele. Pelo contrário. Quando Ele fala de nós estarmos cuidando de como agradar ao nosso cônjuge, é porque quando a gente serve, quando a gente agrada ao nosso cônjuge, a gente está servindo e agradando a Ele. Paulo disse a Timóteo que aquele que não cuida dos seus ou dos da sua própria casa é pior do que o descrente. Josué, ele tinha essa consciência de exclusividade, mas ele não tinha essa consciência somente individualista. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família, a minha família, também é de Deus. Também tem que ser para Deus. Foi assim quando ele disse para Noé: olha, você vai construir uma arca. Você é um homem íntegro. Você tem me agradado. Vou te livrar, mas eu não quero te livrar sozinho. Você precisa levar a sua família junto. Aleluia! Diga: eu sou exclusivo de Deus. Em 1 Reis 18, 21, Elias trouxe uma exortação para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E ele diz: se é a Deus, se Deus é Deus, a Ele seguir. Se Baal é Deus, a Ele seguir. Mas você não pode estar dividido entre dois deuses. Jesus disse, e a gente vai ver melhor daqui a pouco, que a gente não pode servir a dois senhores. É preciso escolher um. É preciso ser totalmente de um. Isso me lembra de uma história que eu vi certa vez, que um homem estava em cima do muro, e de um lado do muro o diabo fazia, os anjos faziam: vem para o lado de Deus, vem para cá, vem servir a Deus, vem para o lado de Deus. E aquele homem virava para o outro lado do muro e o diabo estava lá, calado, olhando para ele. Quando ele virou novamente, os anjos: vem para Deus, vem para o lado de Deus. Aí ele olhou para o diabo e disse: você não faz questão de me ter, não? Você não vai tentar me atrair para ir, não vai me chamar, não? E o diabo olhou para ele e disse: não, o muro é meu. Porque ou você é de Deus, ou você não é, meu irmão. Jesus disse: ou você está comigo ou não está. Quem comigo não ajunta, espalha. É preciso definição. Se é para ser de Deus, você não pode ser apenas em parte. É preciso ser total. É preciso se dar por inteiro. Oh, aleluia! Cuidado. Para você e eu, temos que ter cuidado de não estarmos sendo ainda nossos donos. Senhores de algumas áreas da nossa vida. Precisamos sim dar a prioridade a Deus em todas as áreas. E é isso que vai nos fazer dar a exclusividade a Ele. Amém? Não é que Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o único. As demais coisas têm que estar em linha com Ele. Tem que ter a permissão dEle. Tem que agradar a Ele. Amém? Vai lá para 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro 2, verso 9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso me lembra também o que a gente vê em vários trechos lá de Cantares, que é uma simbologia, né, do noivo com a noiva, Jesus com a igreja. E várias vezes você vê a noiva dizendo: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, que somos dele, que pertencemos a ele, que somos propriedade exclusiva de Deus. Deus tem 100% das ações. Amém? Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. Essa deve ser a nossa consciência, porque é somente assim que nós vamos ter uma vida que vai anunciar as virtudes dele. Somente assim nós vamos poder fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Nós vamos poder cumprir a sua vontade. Voltando ainda para falar de Jesus, irmãos, eu acho interessante porque foi somente quando Jesus foi entrar no seu ministério, quando ele foi ser batizado por João, ou foi batizado por João, que Deus, ele deu o testemunho de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Seria interessante se Deus, ele tivesse dado esse testemunho depois que Jesus tivesse operado alguns milagres. Ou então quando Jesus estivesse lá na cruz e ele tivesse dito: está consumado, missão cumprida. E aí aquela voz viria: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas você percebe que o prazer de Deus estava sobre Jesus antes mesmo de Jesus cumprir o seu ministério. Antes mesmo de Jesus fazer alguma coisa por outros, operar algum milagre. Porque o prazer de Deus em nós não está naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos. Jesus, embora estivesse vivendo uma vida, entre aspas, comum, crescido como um judeu comum, ajudado o seu pai, trabalhado com o seu pai na carpintaria, mas Jesus tinha uma vida focada nos negócios do pai. Jesus viveu em santidade, Jesus agradava a Deus. Amém? Jesus dava prazer a Deus. E assim tem que ser eu e você. Amém? Somos propriedades exclusivas deles. Agora, eu gosto de algo que tem no direito. Eu não sou advogado, mas eu gosto de algumas coisas. E conversando com um amigo, Davi, o irmão aqui da igreja, advogado, sobre esse assunto, me esclareceu bastante, porque Jason me corrige aí qualquer coisa. Mas tem uma diferença entre propriedade e posse. Ser o proprietário não significa exatamente que você vai estar sempre com a posse. O artigo 1196 diz que o possuidor é aquele que está no exercício pleno, com alguns poderes inerentes. Mas o 1228 do Código Civil diz que o proprietário é aquele que pode utilizar, gozar
dispor de ou reaver. Ele pode utilizar ou se servir daquilo para ele pode usufruir dos benefícios, dos frutos daquilo, ele pode transferir a posse ou alienar, emprestar para alguém, e ele pode reaver, porque ele é o proprietário. De uma forma prática, eu tenho um carro, eu sou o proprietário do meu carro, mas eu posso lhe dar a chave para você possuir o meu carro por um tempo, em algum lugar. E possa ser que pessoas te vejam no meu carro e pensem que é o seu carro. Mas o carro não é seu. Você tem a posse, mas você não tem a propriedade. Ficou claro, irmãos? Eu tenho a propriedade. E eu posso reaver quando eu quiser. Se você vende o carro, é meu. Porque embora você tenha a posse, eu tenho a propriedade. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Mas Ele nos deu a posse da nossa vida. Ele nos deu o domínio. Ele nos deu o livre arbítrio. Mas nós não somos os donos. Nunca pense que você é o proprietário ou o dono, quando você está apenas usufruindo de algo. Diga de novo, eu não sou o meu dono. Agora, se eu te emprestei o meu carro, você precisa ter muito cuidado. E eu posso te emprestar te dando algumas instruções. Não use esse carro de tal forma. Não vai com esse carro para tal lugar. Não anda em tal velocidade. E você precisa respeitar as instruções do proprietário. Ele nos deu o livre-arbítrio, irmão, mas ele disse, escolhe a vida. Ei, respeita as instruções do proprietário. Que em todas as nossas escolhas, a gente possa respeitar as instruções do proprietário. Aquilo que ele nos deu por escrito. E ainda a voz dele, né? Seu Espírito dentro de nós nos guiando, nos dando instrução diariamente, em todo momento, irmãos. Aleluia. E eu vou mais além. Se você não é o proprietário, não se vanglorie do que não é seu. Você não pode estar no meu carro e dizer, ó, que carrão. E postar uma selfie dizendo, meu carro. Não, não é seu. Pedro escreveu sobre sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons que nós temos, as habilidades que nós temos, a força que nós temos, não é nossa. As habilidades que nós temos não são nossas. Então você não pode ficar orgulhoso. Dizendo, eu sou bom demais nisso. Não, você não é bom nisso não. Ele te deu essa habilidade. Essa habilidade não é sua. É por isso que a gente tem que se manter dependente dele. Porque sem ele, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você é apenas um ramo da videira. A seiva vem dele. A força vem dele. Os frutos, a capacidade de frutificar, vem dele. Aquilo que te mantém vivo, vem dele. Sem mim, nada podeis fazer. Então não tenta ser uma planta isolada. Continua sendo um ramo da videira verdadeira. Amém?
Oh, aleluia! E como o nosso dono, irmãos, ele tem zelo por nós. Ele tem zelo por nós. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago diz, porque é com zelo, é com ciúmes que o Espírito Santo anseia por nós. Eu posso te emprestar o carro, mas eu vou ficar cuidadoso de como você está tratando o carro. Sabe, irmãos, Deus nos deu a vida. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Ele tem cuidado com a nossa vida. Ele tem ciúmes, não é o ciúme carnal, doentio, mas é o zelo, o cuidado, a valorização. Deus te ama. Você tem valor para Deus. Você é como a menina dos olhos dele. É por isso que ele não quer perder nenhuma parte de você, nenhuma área da tua vida. É por isso que ele te quer por inteiro. É por isso que ele não nos quer, irmãos, no pecado, correndo risco. Que amor é esse? Que amor é esse? Que dono maravilhoso. Vai lá para 2 Timóteo capítulo 2. Verso 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. E possuidor aqui significa senhor, dono, proprietário, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É possível Deus ter propriedades que sejam de honra, mas também de desonra. E isso não depende dele. Depende da propriedade. Paulo diz, se você se santifica, você se torna uma propriedade de honra. Você se torna útil para Deus. Aleluia. É por isso que ele diz, foge daquilo que pode te deixar desonrado. Foge daquilo que pode impedir que o teu dono te use. Ele fala sobre termos um coração puro. E coração puro aqui significa sem mistura, sem contaminação. É por isso que Salomão, cheio da sabedoria de Deus, ele disse sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Qual o primeiro mandamento, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo. Todo significa inteiro, totalmente, exclusivo. Todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Envolve o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Íntegros ou inteiros, como Paulo disse aos Tessalonicenses, irrepreensíveis.
conservados, porque não nos pertence, é dele, é exclusivo dele, e na prática deve ser assim, devemos conservar assim, devemos ser vasos de honra, todo o coração. Vai lá para 1 Samuel capítulo 7. Primeiro Samuel 7, versículo 3. Diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, diga só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só, unicamente, exclusivamente, ao Senhor. Talvez, como o povo de Israel aqui, algumas outras coisas podem estar tomando o lugar que deve ser só de Deus no nosso coração. E a gente precisa se voltar para Deus, irmãos. E isso é um exercício que, como o pastor João gosta de dizer, a gente tem que fazer diariamente, examinar a nós mesmos. Amém? Guardando o nosso coração. Diariamente. Se voltando totalmente para Deus. Se consagrando totalmente para Deus. E se é preciso tirar algumas coisas, vamos tirar. Se é preciso renunciar a algumas coisas, vamos renunciar. Se é preciso mudar algumas práticas, alguns hábitos, vamos mudar. Mas vamos ter um coração totalmente dele. Em 2 Crônicas 25:2 fala de um rei chamado Amazias. E diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, mas ele não fez com inteireza de coração. E os resultados que ele teve no seu reinado não foram muito bons. Porque é possível você fazer o que é certo, mas de uma maneira errada. É possível aparentemente você parecer que é do Senhor, mas Ele sonda o teu coração. Não é o que você aparenta ser, é o que no teu coração você é. Exclusivo dEle, amando a Ele de todo o coração, todo o entendimento, renovando as nossas mentes, irmãos, guardando os nossos pensamentos e as nossas forças, vivendo para Deus, com a intensidade que o pastor João pregou aqui no domingo antes do Natal, citando que Paulo disse aos romanos: olha, os mesmos membros que você utilizava para servir o pecado, você deve agora, que nasceu de novo, utilizar para Deus. A mesma força, a mesma intensidade que você tinha para o mundo, você deve, no mínimo, ter a mesma para Deus. Porque você agora é dele. Amém? Jesus, ele contou uma parábola maravilhosa, a parábola do semeador. E ele fala que a semente era a palavra de Deus, o semeador saiu a semear, e ele fala sobre 4 tipos de solos diferentes, ou de corações diferentes. E é interessante, um dos solos que Jesus diz que a palavra foi recebida com alegria, e ela até começou a germinar, a semente começou a germinar, mas havia ali espinhos. E Jesus diz que aqueles espinhos concorreram com a semente. A semente não tinha exclusividade, ela tinha concorrência. E por isso, mesmo sendo recebida, ela não pôde frutificar como deveria. Não é que a culpa estava na semente.
Não é que o problema era do agricultor. O problema estava no solo, porque o solo não deu exclusividade para aquela semente. Sabe, irmãos, é possível estarmos muitas vezes recebendo a palavra, acolhendo palavra, promessas de Deus, mas elas não estarem frutificando como deveria, porque ainda não estamos dando exclusividade. E Jesus falou sobre essas concorrências, ele disse que eram duas coisas: cuidados do mundo e fascinação das riquezas. É possível que muitas vezes a ansiedade, a preocupação, ou estar focado demais nas coisas naturais, nas coisas desse mundo, estejam concorrendo com Deus, com a palavra no nosso coração. Estejam tirando de Deus a exclusividade que é dele, ou que deve ser dele. Eu estou sendo claro? Cuidados do mundo. É por isso que Paulo disse aos Filipenses: não ande ansiosos de coisa alguma. Nada deve nos preocupar, irmãos. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, olha, não ande ansioso por aquilo que você tem que comer, por aquilo que você tem que vestir, por aquilo que você tem que pagar. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Você não deve priorizar aquilo que é acréscimo. Você tem que priorizar aquele que é dono. E ele vai acrescentar. Aleluia, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Não se deixe ficar preocupado, meu irmão. Jairo, ele foi até Jesus. Jesus, minha filha está morrendo. Jesus disse: eu vou até lá. No meio do caminho, aquela mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, tocou em Jesus. Jesus parou: quem me tocou? Os discípulos agoniados: Jesus, a filha do homem está morrendo. Todo mundo te toca, para não. E ele: não, alguém me tocou, de mim saiu poder. Aí aquela mulher vai contar um testemunho, irmãos, de 12 anos. Uma coisa é um homem contar um testemunho, uma coisa é a mulher contar. Eu não estou falando mal das mulheres, não, eu estou elogiando. Que as mulheres, elas contam os detalhes, elas contam bem contado. Graças a Deus que era uma mulher, a gente tem esse testemunho, que 12 anos que ela sofria, já tinha gastado tudo com vários médicos. E ela foi contar isso para Jesus, e Jairo esperando. E Jesus depois se despediu daquela mulher: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E continuou. Quando eles iam novamente a caminho da casa de Jairo, chegaram alguns homens e disseram: Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. E Jesus, antes de Jairo esboçar qualquer resposta ou reação, ele olhou para Jairo e ele disse: não temas, crê somente. Somente. Exclusividade. Não dê lugar ao medo. Não dê lugar à tristeza, não dê lugar à preocupação, somente creia. Fé não pode se misturar, fé é exclusiva. Não dê lugar a nada disso no seu coração, somente creia. E quando Jesus vai chegando com ele, diz que Jesus começou a ouvir um grande alvoroço. Claro, uma menina de 12 anos estava morta, como não estava a família, como não estava a vizinhança, irmãos. Aquele desespero, aquela tristeza, a menina estava morta. E é interessante porque Jesus, ele disse para Jairo: olha, ela não está morta, ela só dorme. Às vezes, irmãos, a gente é tentado a transformar as nossas circunstâncias em algo definitivo. E Jesus estava nos ensinando que são passageiros, tudo se resolve. Ei, tudo se resolve. Não é definitivo, não está dormindo. Pode acordar. Tem jeito. Não deixe o diabo te enganar dizendo que esse teu problema é definitivo, que acabou. Não, irmãos, não morreu, está só dormindo. Muitas vezes a gente transforma copo d'água em tempestade.
Jesus fazia o contrário, era uma tempestade, ele transformava num copinho d'água. E quando Jesus chega que houve aquele choro, aquele desespero, ele pergunta, por que estão chorando? Talvez seja o que ele está te perguntando nessa manhã. Por que está chorando? Por que está triste? Por que está preocupado? Por que está com medo? Eu cheguei. Me dê a exclusividade. Sabe o que Jesus fez? Tira todo mundo da casa. Porque para milagre operar na tua vida, Jesus precisa ter exclusividade. É preciso sair tristeza. É preciso sair medo. É preciso sair desespero. É preciso sair preocupação, ansiedade. Dê a Ele a prioridade. Deixa Ele colocar só quem Ele quiser. Só o que Ele chamar. E o milagre vai acontecer. Aleluia. Vai lá para 1 João 4. Versículo 5, diz assim, eles procedem do mundo. Algumas versões dizem, eles são do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Ou nós pertencemos a Deus. Quem é do mundo, irmãos, fala mesmo da parte do mundo. Como diz a Bíblia NVT, pelo ponto de vista do mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Então isso significa que nós temos que falar pelo ponto de vista de quem? De Deus. Jesus disse aos discípulos em Mateus 16, quem o mundo diz que eu sou? Quem o mundo está dizendo que eu sou? Os discípulos responderam, dizem que você é Jeremias, João Batista, algum dos profetas. Jesus não deu muita atenção e ele fez uma segunda pergunta. Mas vós, quem vós dizeis que eu sou? Isso me ensina, irmãos, que eu não preciso necessariamente estar falando o que todo mundo está falando. Eu posso falar diferente. Porque eu não sou do mundo. Eu não preciso falar pelo ponto de vista do mundo. Eu sou de Deus. Eu preciso aprender a falar pelo ponto de vista de Deus. Porque o que vai determinar a minha vida não é o que as pessoas estão falando. O que determina a minha vida é o que eu falo. É o que eu creio. Aleluia. Podemos falar diferente. Podemos crer somente. O mundo falando de falta, você falando de provisão. O mundo falando de doença, você falando de saúde. O mundo falando de problema, você falando de solução. O mundo falando de insegurança, de medo, você falando de paz e tranquilidade. Porque você não é do mundo. Você tem um dono. Que zela por você, que tem cuidado de vós. Por isso Pedro disse, entrega a Ele, lança sobre Ele todos os vossos cuidados, porque Ele tem cuidado de vós. O outro espinho, um era os cuidados do mundo, o outro era a fascinação das riquezas. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus deixou isso bem claro, irmãos. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Porque ou você agrada a um e desagrada ao outro, ou vice-versa. Salmos 62, 10 diz que se as vossas riquezas prosperam, beleza, bom demais. Só não ponha nelas o seu coração. Paulo disse que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro é uma coisa boa, se bem utilizado. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando você ama o dinheiro, você deixa de amar a Deus. Você tira de Deus o 100%. Você tira de Deus a exclusividade. E você vai entrar em coisa errada.
Por isso que Paulo disse, exorta aos ricos do presente século, que coloquem a sua dependência em Deus e não na instabilidade das riquezas. Porque as riquezas mudam, Deus não muda. Então não coloca o teu coração nas coisas, coloca o teu coração em Deus. E Ele vai te prover das coisas. Porque a bênção dele enriquece e com ela não traz desgosto. Amém, queridos? Deus, Ele ama a nossa prosperidade, Ele tem prazer na nossa prosperidade, Ele quer que sejamos prósperos assim como é próspera a nossa alma. Mas Ele não quer que a gente fique apegado às coisas, ou fascinado pelas coisas. Porque as coisas que Ele nos dá é para utilizarmos em prol da sua vontade para a nossa vida, em prol do seu reino. É interessante aquela pesca maravilhosa, porque depois de terem passado a noite toda pescando, não pegaram nada, mas sob a palavra de Jesus eles foram, lançaram as redes. Diz que depois disso, Jesus disse, vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Disse para Pedro. Diz que ele deixou tudo. Tanto trabalho para pegar peixe. Quando pegou peixe como nunca tinha pego antes. Parecia que agora o negócio de Pedro ia bombar. Diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Porque Pedro não estava apegado aos peixes. Pedro estava apegado à palavra que tinha dado a ele os peixes. A quem você está apegado? Em Gênesis 22, a gente vê anos e anos Abraão crendo. Pela promessa de Deus que era ter um filho com Sara. Teve o filho. Aí passa um tempo, Deus diz, eu quero o seu filho. E Abraão foi, irmãos, disposto a dar. Mesmo crendo que Deus iria ressuscitar se fosse preciso. Mas ele não estava apegado à bênção. Ele estava apegado ao Deus que deu a bênção. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Quando Deus te pede algo, não é porque Deus quer aquilo. É porque Deus quer você por inteiro. É porque talvez aquilo esteja tomando o lugar que é dele. Que estejamos dispostos a dar, a abrir mão, a renunciar o que for preciso, para que sejamos, irmãos, totalmente deles. Eu quero encerrar lendo com você 2 Crônicas, capítulo 16. Você está sendo abençoado, Deus está falando com você. 2 Crônicas. Glória a Deus. Capítulo 16. Queria chamar o Ministério de Música. 2 Crônicas 16, verso 9. Vamos ler a partir do 7. Naquele tempo veio Anania a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente, exclusivamente dele. E ele exortou, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Que exortação Asa recebeu aqui? Quando ele havia confiado no Senhor, o Senhor deu a ele uma vitória que naturalmente ele não era capaz de ter. Mas depois ele passou a confiar no exército. Davi disse, uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eles vacilam e caem, mas eu me levanto e permaneço de pé. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua exclusividade? Aonde está a tua dependência? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por Campina Grande, procurando aqueles que têm o coração exclusivo, total, para Ele. Porque é para esses que Ele vai se mostrar forte. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei como você pode ter o que você precisa, sendo totalmente dEle, sendo exclusivo dEle. Você pode ficar de pé. Mediante tudo que você ouviu nessa manhã, faz a tua própria oração de entrega, de consagração, de rendição ao Senhor. Faz dessa música a tua oração nessa manhã. Nada que eu queira mais do que somente te amar, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. O que mais quero em meu coração é ser mais íntimo a ti, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. Sou teu.